Olá, turma, dando continuidade ao conteúdo de transformações lineares. Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exemplos de transformações lineares. Primeiro exemplo, essa aplicação aqui T do R3 R2, que leva o vetor x, y, z no vetor x mais y, x menos z. Ou seja, a definição da aplicação linear é a seguinte. Para um vetor que tem 3 coordenadas, nós vamos associar um vetor que tem 2 coordenadas da seguinte forma. Vamos somar a primeira e a segunda do vetor do domínio, e esse vai ser a primeira coordenada do vetor da chegada. Depois vamos pegar a primeira coordenada e dela vamos subtrair a terceira, e essa vai ser a segunda coordenada do vetor de chegada. Então a gente quer mostrar que essa aplicação é uma aplicação linear. Para isso a gente tem que mostrar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. A gente tem que mostrar que a aplicação na soma de dois vetores é a soma da imagem desses dois vetores. Isso aqui também, quando você aplicar num escalar vezes um vetor, o resultado disso pode ser igual ao escalar vezes a imagem desse vetor. É isso que a gente tem que fazer. Aqui eu não vou chamar u do vetor x, y, z e v do vetor x1, y1, z1 não, porque não precisa, a gente vai fazer logo direto. Ou seja, eu vou logo calcular t, vamos verificar a primeira condição. Vamos calcular t da soma de dois vetores do R3. O primeiro vetor vai ser coordenada x, y, z, mais o segundo vetor que vai ter coordenada x1, y1, z1, para diferenciar. Antes de eu aplicar a transformação linear, eu tenho que inicialmente saber como é que a gente faz a soma desses dois vetores. Então, primeiro eu tenho que somar os dois vetores para depois aplicar a transformação, né? Porque a transformação é dada para um vetor dessas formas. Então vamos colocar aqui. Isso vai dar t de... Somando esses dois vetores, você vai fazer x mais x1 vai ser a primeira coordenada. Y mais y1 a segunda. E por fim z mais z1 a terceira. Agora não preciso colocar mais outros parênteses, só esses dois parênteses aqui já basta. E agora vamos aplicar a transformação linear. Vou colocar o sinal de igual mais para cá para poder caber, tá? O que a aplicação linear faz? Ela soma as duas primeiras coordenadas e esse vai ser o resultado da primeira coordenada do vetor de chegada da imagem. Então, quando ela fazer t aplicada a x mais x1, y mais y1 e c mais z1, o resultado vai ser na primeira coordenada a soma dessas duas primeiras. Então vai dar x mais x1 mais y1. E a segunda coordenada eu vou subtrair z mais z1 de x mais x1, né? Que é exatamente a definição aqui da transformação linear. Eu vou fazer a primeira coordenada, que é x, menos a terceira, que é z. Então, vou fazer a primeira coordenada, que é x mais x1, menos a terceira, que é z mais z1. Então, vai dar x mais x1 menos, como eu vou fazer aqui, subtrair a soma, eu vou colocar um parênteses. C mais Z1. Bem, nós queremos verificar se T de U mais V é T de U mais T de V. O U faz o papel do x, y, z e o V é o x1, y1, z1. T de x, y, z é x mais y, x menos z. Aqui tem x mais y e x menos z. Tem, né? Ó, tem x mais y aqui e tem x menos z na segunda coordenada. Como aqui é uma adição de números reais, eu posso comutar, associar, distribuir, usar todas aquelas propriedades que valem para o conjunto dos números reais. Então vamos fazer isso. Vamos escrever inicialmente todos aqueles símbolos que tem aqui nessa expressão toda associada ao vetor x, y, z. Então vou escrever primeiro x mais y. Posso fazer isso porque a adição é comutativa. Mais x1 mais y1, e aqui eu posso fazer x menos z mais x1 menos z1. E agora ficou fácil a gente observar, né, que eu posso escrever esse vetor como soma de dois vetores. Quais são os dois vetores? Vamos deixar aqui a definição. É x mais y e x menos z as coordenadas do primeiro vetor, não, x mais y e x menos z. E no segundo vetor, sobrou quem? X mais y1 e x1 menos z1.
Aqui é x1 mais y1. E observe que esse primeiro aqui é exatamente igual a t de x, y, z. É a imagem do vetor x, y, z pela aplicação t. E esse segundo aqui é exatamente a imagem do vetor x1, y1, z1. Por que é? Porque, como é que eu calculo a imagem do vetor x, y, z? Eu somo as duas primeiras, x mais y, que vai ser a primeira coordenada do vetor de chegada, e faço a primeira menos a terceira, que aumenta aqui, ó, x menos z. Mesma coisa nesse outro lado. Então, essa aplicação ela satisfaz a primeira condição. Falta agora verificar que a aplicação t em αu é α vezes t de u. Então, vamos fazer aqui embaixo. Calcular t de α vezes x, y, z. Como antes, essa aqui é a condição 2 que nós queremos verificar. Inicialmente, você tem que primeiro encontrar um vetor aqui dentro para depois aplicar a transformação. Aqui não tem um vetor, tem um escalar vezes um vetor. Tem que primeiro escrever isso como um vetor. Vamos lá, isso dá t de... A definição de um escalar pelo vetor no R3, a definição usual de multiplicação é multiplicar esse escalar por cada uma das entradas. Tá? Alfa x, alfa y e alfa z. E agora sim nós podemos aplicar a transformação linear. Como é que a gente vai fazer essa conta? Soma as duas primeiras, αx mais αy, para ser a primeira coordenada do vetor de chegada. E subtrai a terceira da primeira, né? Faz a primeira menos a terceira. αx menos αz. Pronto. Agora a gente pode colocar o alfa em evidência aqui. Vai ficar alfa que multiplica x mais y, vai ficar alfa que multiplica x menos z. E depois a gente pode colocar o alfa para fora do vetor, vai ficar alfa que multiplica x mais y, x menos z. Ou seja, isso dá exatamente igual a... Esse vetor aqui é a imagem de x, y, z por t. Então, t de αu é alfa vezes t de u. E essa aplicação é uma aplicação linear. Um outro exemplo que nós vamos fazer agora é o exemplo envolvendo a derivada, porque quando a gente já estudou no curso de cálculo, a gente viu que a derivada, a gente falou o tempo todo lá, que a derivada tinha a propriedade de ser linear. Eu vou chamar essa aplicação de D, tá? D de derivada. Do conjunto, que vai do conjunto de todas as funções de R em R que são deriváveis. Vou chamar esse conjunto de um D manuscrito aqui, ó. D em todas as funções de R em R. Ou seja, essa aplicação linear vai desse conjunto D em todas as funções de R em R. Esse conjunto D, ele vai ser o conjunto de todas as funções deriváveis. E como vai ser a definição dessa aplicação D? Essa aplicação D de derivada vai escolher uma função aqui f e vai associar ela a quem? A sua derivada. Então, essa aplicação aí de derivação, ela é uma aplicação linear. Por quê? Porque a gente já viu lá no curso de cálculo, quando a gente fala derivada da soma de duas funções, se duas funções são deriváveis, a soma ainda é derivável, a gente pode fazer a derivada e dar a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então, satisfaz a primeira condição. E outra condição também que nós vimos quando nós estudamos derivada é quando você multiplica um escalar por uma função, você pode colocar o escalar para fora e derivar apenas a função. Ou seja, então a derivada é sim uma aplicação linear do conjunto de todas as funções deriváveis no conjunto de todas as funções de R em R. Tá? Esse D aqui são funções deriváveis f, cujo domínio é os reais e o contradomínio é os reais. Tá? Ou seja, são todas as funções deriváveis de R em R. Claro que aqui a gente poderia restringir o conjunto, né? Poder pegar todas as funções que são deriváveis em um certo subconjunto, digamos intervalo 0, 1. Você faria normalmente sem nenhum problema. Outro exemplo, um exemplo um pouco mais sofisticado,
que vai servir como contra-exemplo para algumas situações no futuro. Considere agora o conjunto R infinito, que são todas sequências com infinitas coordenadas, vamos dizer assim, e eu vou considerar uma aplicação que vai dela nela mesma da seguinte maneira, que eu vou chamar de S, de shift, de deslocamento. O que essa função faz? Ela pega uma sequência qualquer aqui, A1, A2, A3, são infinitos, né? E associa na sequência que desloca para a direita cada um dos elementos dessa sequência aqui. Então, o primeiro elemento passa a ser o segundo passa a ser o terceiro, e para a primeira coordenada a gente coloca 0. Então vai ser 0, aí o A1 vai ser deslocado para a segunda posição, vai vir para o lado de cá. E o A2 para a próxima. E assim sucessivamente. Então essa aplicação, ela é uma aplicação linear. Eu não vou fazer o passo a passo, mas que é fácil você ver, que você somar, aqui vai dar A1 mais B1, e quando você desloca todo mundo para a direita. É multiplicação por escalado do mesmo jeito. Esse é um exemplo de uma outra aplicação linear. Vamos ver mais um outro exemplo, um exemplo importante. Imagine que você tem agora um espaço vetorial qualquer, vou pegar o Rn, tá bom? Vou definir a aplicação no Rn nos reais. Vou chamar essa aqui apenas de f, um f pequeno. Essa aplicação f, o que ela faz? Ela pega um vetor qualquer aqui, A1, A2, AN, e associa na soma de todos esses elementos aí. Todas as suas coordenadas, A1 mais A2 mais AN. Essa aplicação também é uma aplicação linear. Vamos verificar rapidamente o que é. Essa outra que eu não fiz é trivial ver que é, né? Porque você simplesmente desloca para a direita os elementos e quando você somar, depois vai deslocar, não vai continuar ainda do mesmo formato. E a soma vai ser feita coordenada a coordenada. Mas para esse outro exemplo, a ideia é muito parecida com as que a gente fez anteriormente. Vamos fazer? Então eu vou pegar dois vetores, que eu vou chamar de A1, A2, AN, vai ser o primeiro. Vou somar com o vetor B1, B2, BN. E agora nós vamos aplicar a função f na soma deles dois, né? Vai ser f na soma deles dois. A gente tem que verificar que é a soma aplicada no primeiro, mas no segundo. Bem, como antes, primeiro a gente tem que somar os dois vetores, vai ser igual a EF aplicada, aí somando você vai ter a soma usual de vetores no Rn, A1 mais B1, A2 mais B2, até o último que é AN mais BN. E qual é a definição da aplicação F para um vetor? É somar todas as suas coordenadas. Então isso aqui você vai somar todos eles, vai dar A1 mais B1 mais A2 mais B2 até AN mais BN. E agora, como a adição aqui é de números reais e essa adição ela é comutativa, eu posso comutar de tal forma a colocar os A's, inicialmente todos os A's ordenadamente, e depois todos os B's ordenadamente. Eu posso reescrever isso aqui como sendo A1 mais A2 até AN mais, agora todos os B's. B1 mais B2 até BN. E essa parte de A1 até AN é exatamente o F de A1, A2, AN. E essa outra parte é o F de B1, B2, BN. Tá, F de... Ou seja, a aplicação linear satisfaz a primeira condição. Para mostrar que é linear, falta demonstrar a segunda condição. O que a gente fez aqui agora foi verificar a primeira condição. Para verificar a segunda condição, nós vamos pegar um vetor e multiplicar por alfa e verificar que ainda vale a segunda condição. Ou seja, quando eu fizer alfa vezes A1, A2,
AN, e depois de aplicar o F, eu vou poder colocar esse alfa para fora. Mas, novamente, a definição de escalar multiplicado por um vetor é multiplicar cada uma das suas entradas por esse vetor. Então, isso aqui vai dar F de alfa 1, alfa 2, alfa AN. E agora, quando eu tenho um vetor aqui, eu posso, efetivamente calcular a imagem dessa aplicação. Então, é somente somar aqui todos eles. Você vai ter alfa vezes A1 mais alfa vezes A2 até alfa vezes AN. E a gente pode colocar aqui o alfa em evidência. E você tem alfa que multiplica a soma de todos esses coeficientes AIs aí. E esse termo entre parênteses é exatamente o F, a imagem do vetor de coordenadas A1, A2, AN. Ou seja, essa aplicação ela é linear. As aplicações lineares desse formato, que você pega uma função, um vetor, e associa a um escalar, são chamados de funcionais lineares. Tá? Então, toda aplicação linear, digamos que você tenha V um espaço vetorial, V um espaço vetorial sobre um certo corpo aqui, sobre um corpo chamado reais, né? Pode ser qualquer um. Então, qualquer aplicação linear F, cujo domínio é V e o contradomínio é os reais, lembrando que os reais também é um espaço vetorial sobre ele mesmo, então toda aplicação desse tipo, do espaço vetorial sobre o seu corpo base, que também é espaço vetorial, é chamado de funcional linear. Vamos ver mais um exemplo agora envolvendo matrizes. Por exemplo, vamos encontrar um funcional linear do conjunto das matrizes 2 por 2 em R. Vamos considerar S de soma. Vai ser uma aplicação linear do conjunto das matrizes 2 por 2 com entrada nos reais, nos próprios reais. O que é que ela faz? Ela pega uma matriz A, B, C, D e vai associar. A gente pode fazer como antes, né? Somar todas as coordenadas A, B, C, D. Vamos fazer o seguinte, vamos somar apenas os elementos da diagonal principal, que são A e D. Vai associar aqui A mais D. Essa função é chamada de função traço, tá? A soma dos elementos da diagonal principal da matriz quadrada é chamada de traço da matriz. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está calculando para cada matriz o seu traço. E um exercício semelhante ao anterior, mostrar, muito parecido, que essa aplicação linear, essa aplicação é uma aplicação linear. Agora, umas aplicações bem importantes também são as aplicações projeções, chamada de P1. P1 é a aplicação linear que vai do Rn em R, que vai projetar sobre R a primeira coordenada, ou seja, eu vou associar o vetor de coordenadas A1, A2 até a N e vou associar ele exatamente ao elemento A1. E obviamente isso aqui é uma aplicação linear porque você está simplesmente pegando esse vetor e associando apenas o vetor A1. Né? Quando você somar, por exemplo, dois desse tipo, somar os elementos do Rn, você vai levar em A1 mais A2, que é P do primeiro mais do segundo. Essa projeção não é obrigada a ser sobre a primeira coordenada não, tá? Você pode pegar sobre a iésima coordenada aqui, chamada de PI. PI é uma aplicação que vai do Rn no R, que associa um vetor de coordenadas de 1 até N, a sua iésima coordenada. Aí. Então você vai ter a P1, que leva exatamente no elemento A1, a P2, leva no A2. Essas são as projeções do espaço Rn em R. Acho que tá bom, já fiz bastante exemplos, não vai ficar muito grande o vídeo. Então até a próxima.